Como usar o poder do seu subconsciente para vender mais ou para vender algo. Isso que eu vou explicar aqui para você serve se você tem um negócio qualquer e quer ter mais clientes, mas serve também se você tem algo aí que você queira vender, né? Ah, eu quero vender uma casa, eu quero vender um carro e está parado há muito tempo, a coisa não acontece. Bom, o que eu vou explicar aqui para você vai servir para todos esses casos, tá bom? Se você sabe aqui que o conteúdo é relevante, né? Se você já conhece o canal, dê aqui um like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, ele mostra para outras pessoas e ele vai sempre mostrar para você também quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Tô aqui com o meu caderno para a gente não se perder aqui no meio da conversa, tá? Essa técnica que eu vou explicar para você, ela tem 4 passos, tá? Só que antes eu vou contextualizar aqui, né, para te explicar como que eu cheguei nisso e como que foi antes de eu entender como que isso funcionava, né? A primeira vez que eu fiz isso foi, eu não lembro se o ano era 2016, 2017, tá? Acho que foi 2017, onde eu tinha começado a entender como que funcionava essas coisas aí, né? De que, basicamente, que a gente criava os nossos resultados, a nossa realidade, né? Antes disso, então, na época eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, eu já tinha tido lojas virtuais, e-commerce, né? De venda de perfume, venda de relógio, enfim, e nessa época eu prestava consultoria, né? Esses negócios não deram certo, teoricamente, não deram porque eu desisti no meio do caminho, não tinha a mente preparada para isso, mas eu entendi muito bem como é que funcionava aquilo, né? E aí eu usei essa técnica. Nessa época eu recebia, na média, ali, acho que R$ 2.500 por mês, tá? E quando eu usei essa técnica, eu lembro muito bem. Eu comecei a fazer isso, que eu vou te explicar, e depois de 16 dias, eu fechei o que na época foi o maior contrato da minha vida, né? Que foi um contrato de um serviço que eu faria em 3 meses por R$ 25.000, né? Então daria ali um pouco mais de R$ 8.000 por mês, né? No fim das contas, acabou que eu não fiz o combinado, porque a minha mente ainda não aceitava receber R$ 8.000 por mês. Estava acima do que eu considerava capaz, acima do que eu considerava que merecia, especialmente. Tá? Só que ali eu vi claramente, falei, pô, isso aqui realmente funciona. Né? Depois eu utilizei isso novamente, depois de já ter feito ali um trabalho para retirar essas crenças, né, que me atrapalhavam, usei isso para sair dessa média aí de 2.500, 3, para uma média de R$ 30.000 por mês. Aí já foi no ano de 2018. Tem um vídeo onde eu detalho isso daqui, que tem tudo a ver, inclusive, com o nascimento do meu filho e etc, né? Então, estou te falando isso para te mostrar que realmente é algo validado, tá? E aqui foram as primeiras vezes que eu utilizei, depois foram várias outras vezes e estou fazendo exatamente isso neste momento também, tá bom? Bom, o que consiste essa técnica, né? Tudo que a gente conversa aqui é baseado no ser para ter, né? Tudo é baseado nisso, é baseado no eu preciso já me colocar naquela situação para que aquela situação de fato aconteça. A base sempre vai ser essa. Qualquer coisa que eu for falar, qualquer técnica que eu for explicar, vai ser baseado nisso. Então, se eu quero vender mais em um negócio, ou se eu quero vender um produto específico, ou um imóvel, ou um carro, enfim, eu preciso me colocar na situação que isso já aconteceu. Tá? Essa é a base. E aí, antes de qualquer coisa, o ponto zero aqui, vamos dizer, a primeira coisa que eu preciso parar de fazer é parar de falar que aquilo é difícil, por exemplo. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, se estou precisando vender mais, antes de qualquer coisa que eu vou te explicar aqui, você precisa parar de falar que, nossa, as coisas estão muito difíceis. Nossa, no Brasil não dá pra, né, o Brasil ou qualquer lugar que você mora. Nossa, mas o mundo tá muito complicado. Não, mas ninguém tá ganhando dinheiro de... Cara, qualquer coisa disso aí que você falar, trava tudo, tá? Nossa, mas vender esse apartamento é difícil demais. Nossa, mas pô, esse carro aqui não é tão comercial, vender ele vai ser... Ponto zero. Antes de qualquer coisa aqui,
pare de falar que é difícil, que é complicado, que tá... Porque, né? Isso vai de encontro com a ideia de que você já chegou lá, beleza? Bom, vamos agora aqui ao ponto 1, né? O ponto 1 é você ter clareza de que resultado você quer, né? Quero vender este carro, quero vender este imóvel, quero chegar aos 100 mil reais por mês, ou aos 10 mil, ou aos 1 milhão. Porque se for uma coisa muito vaga, fica, sabe, quero ter mais clientes, é muito vago, sabe, é muito vago, tá? Então, a primeira coisa é isso, escolha, né, um objetivo que seja específico, que dê para você perceber, falar assim, nossa, eu cheguei lá de fato, tá? Por exemplo, quando eu disse aqui desse resultado, né, de 3 para 30 mil, o 30 era o meu objetivo. Eu coloquei, eu quero fazer 30. Então, não era eu quero ganhar mais, porque se eu falo eu quero ganhar mais, eu poderia sair de 3 para 5 mil. Eu estou ganhando mais, né? Mas, então, é muito importante, primeiro ponto, ter essa clareza, tá bom? Segundo ponto, se sentir bem agora. Você ouve muito a falar aqui assim, olha, você precisa sentir que já chegou lá, sentir que o desejo está realizado, e fica uma coisa meio assim, né? Como assim sentir que está realizado? Cara, você precisa sentir bem, né? Qualquer coisa que você imagine que vai acontecer, né, que você queira criar, você idealiza que aquilo vai te deixar muito bem, né? Então, é esse sentimento que tem que vir para agora, não é eu quero vender tal coisa, e como que eu vou me sentir? Cara, você vai sentir bem, você vai sentir alegre, você vai sentir pra cima. É isso, tá? E aí, né, não vou entrar nos detalhes de como fazer isso aqui, porque senão ficaria um vídeo gigantesco, mas eu já falei sobre isso outras vezes. Uma forma bem prática, por exemplo, né, de você conseguir isso é com o Ho'oponopono, né? A gente pode instalar sentimentos repetindo algumas palavras, por exemplo, né? Como é no caso do Ho'oponopono, tá? Então, e por que isso é importante? Eu digo e sempre repito isso daqui. O que você está sentindo, você está pedindo, né? Então, não adianta nada eu querer fazer algo assim muito mirabolante no sentido de quero me colocar no lugar que já cheguei lá, se eu estou me sentindo mal, se eu estou sentindo culpado, se eu estou me sentindo rancor de alguém, não vai funcionar, tá bom? Então, esse é o segundo passo. Bom, terceiro passo, aí a gente vai entrar em algo mais prático aqui mesmo, que é criar uma afirmação, né, como se já tivesse chegado nesse objetivo, né? É chegado mesmo que fala? Professor de português ajuda aí, acho que é, né? Tivesse chegado no objetivo, acho que é chegado mesmo. Bom, fui olhar o português, até me perdi aqui, ó. Criar a formação, por isso que é importante estar sempre com o caderninho aqui. Então, a formação eu pego uma afirmação, né, uma afirmação positiva, transformo aquilo em uma pergunta, porque a mente aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação direta. Então, vamos colocar aqui um objetivo, né? Eu quero fazer 100 mil reais por mês, tá? E aí eu vou utilizar a afirmação. Como eu consegui chegar aos 100 mil reais por mês em tão pouco tempo? Como eu consegui chegar aos 100 mil reais por mês em tão pouco tempo? Quando eu repito isso constantemente, o que eu estou falando, né? Eu estou falando que eu já cheguei lá e foi rápido, né? Mas tem um detalhe. Para você utilizar isso, esse objetivo ele já precisa estar associado na minha mente com uma coisa boa, por exemplo, né? Se eu ainda tiver crenças de que o dinheiro é ruim, de que o rico é mal, de isso, aquilo, cara, não vai funcionar. Tá? Então eu preciso fazer todo um trabalho de crenças e no final aqui vou explicar como que, né, um produto aqui que pode te ajudar com isso. Tá? Então,
A formação, você vai repetir essa formação, pode ser ouvindo, no meu caso eu gosto de criar reprogramações, né? Então eu ouço isso, você pode ouvir, você pode escrever, você pode falar, a forma, tanto faz, tá? Mas o importante é isso, repetir como se você já tivesse chegado naquele objetivo. E o último ponto é o que eu chamo aqui do quadro da gratidão, né? Que é você colocar, criar mesmo um quadro, né? Como, por exemplo, lá no filme e no livro O Segredo fala do quadro dos sonhos, né? Mas em vez de fazer um quadro dos sonhos, é um quadro da gratidão, porque o sonho remete à ideia de que eu não cheguei lá, né? A gratidão eu já tenho. Então, é isso que a gente está buscando, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar várias coisas que você já possui e você vai colocar lá o que eu falo que é o intruso, né? Que é aquilo que você quer criar. Nesse contexto aqui, o que eu faria, né? O objetivo é 100 mil reais, então, por exemplo, eu recebo os pagamentos de uma plataforma. Eu pego aquela plataforma, tiro um print, tiro lá o valor que eu recebo normalmente e coloco lá, ganho nos últimos 30 dias, 100 mil reais. Tá? Foi exatamente isso que eu fiz lá em 2018. Cara, eu lembro que eu fiz isso, na questão da plataforma, coloquei lá 30 mil. E outra imagem que eu coloquei era e-mails de venda, né? Então toda venda que era realizada, eu recebia um e-mail lá. Eu fui e criei assim, uma página, né? Eu fiz um print e fui colando ali, venda realizada, venda realizada, venda realizada, e coloquei aquilo ali na minha frente, né? Então você pode fazer exatamente a mesma coisa. O que representa para você que você chegou em determinado objetivo, né? Para algumas pessoas, por exemplo, quando quer usar isso para comprar algo, né? Aqui a gente está falando de vender, mas eu quero comprar um carro, né? A pessoa vai e compra o chaveiro desse carro, por exemplo, né? Já é exatamente esse princípio, tá? O que você vai ver quando você já tiver aquilo? Eu estou trazendo aqui a ideia do quadro dos sonhos, mas trouxe esse outro exemplo aqui do chaveiro, que o princípio é esse. O que eu vou ver quando isso já tiver acontecido, né? Então, em resumo, é isso que você precisa, tá bom? Então, 4 pontos. Clareza no resultado que você quer ter, sentir bem agora, criar uma formação como já tivesse chegado e criar o quadro da gratidão. Tá? Com esses 4 pontos você consegue vender basicamente qualquer coisa. Bom, agora eu vou te fazer uma chamada, né? Recentemente eu lancei um produto que é o protocolo LCP, como fazer uma lavagem cerebral para a prosperidade, né? É uma aula de 50 minutos, não é um curso mirabolante desses gigantes, não. É uma aula onde eu te explico como que você identifica que tipo de bloqueio que você tem e como que você se livra dele, tá? Foi algo que eu criei, eu sempre faço isso, né? Quando eu crio algo, é algo realmente bastante acessível, depois aquilo aumenta o preço, né? E ele foi criado pelo valor de R$37, né? Só que essa é a última semana nesse valor, tá? Porque não condiz com a entrega, com o resultado que é lá, né? E às vezes uma coisa que é muito barata, ela acaba até perdendo o valor ali. Então ela vai passar para o valor normal, aí eu estou na dúvida se vai ser 200 ou 100, enfim. Não vai ser mais R$37. Então, se você ainda não adquiriu, você quer ter esse resultado, quer fazer essa lavagem cerebral, toca aqui no link, conheça lá se fizer sentido, se inscreva, porque a qualquer momento vai ser retirado esse valor que foi o valor de lançamento. Certo? Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário, né, falando o que você achou, e a gente se vê em um próximo vídeo.